Olá, meus irmãos e irmãs de farda. Venho até vocês para falar sobre a questão penitenciária, sobre os presídios do nosso país. Todos têm acompanhado pela internet, pela TV, pela mídia de uma forma geral, a questão do presídio lá de Manaus, de Roraima, né? E buscando maiores e melhores informações. Gentilmente o deputado por São Paulo, Coronel Camilo, nos concedeu uma entrevista. Vamos ouvi-la. Muito obrigado por acessar o nosso site, policialbr.com, e também a nossa rádio, radiopolicialbr.com. Policial BR, você pode confiar. Ouçam a entrevista com o deputado Coronel Camilo. Um abraço, Landiose. Coronel Camilo, deputado estadual por São Paulo, né? Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo por 3 anos. Muito obrigado por sua disposição em nos conceder essa entrevista a respeito da questão carcerária, né, dos presídios do nosso país, com essa questão principal aí de Manaus. O senhor bem sabe que nosso país tem uma população carcerária de 668 mil pessoas, um déficit de 394 mil vagas para o país. São Paulo responsável por mais de 1/3 dessa população e tem um déficit de 148 mil vagas. Alguns países, o nosso país é o 4º, né, no ranking mundial, estando à frente Rússia, China e Estados Unidos. E nós tivemos alguns exemplos aí, no caso a Suécia, que fechou, né, vem fechando presídios, teve uma redução grande no encarceramento, né? São exemplos de outros países. E eu gostaria que o senhor explanasse para os nossos ouvintes essa questão carcerária no Brasil, o que o senhor vislumbra para melhorar isso, para resolver esse problema que já vem se arrastando há anos no nosso país. Então vamos lá, Landiose. Primeiro, nós temos que entender que para solucionar o problema da criminalidade no Brasil, que gera tanta gente presa, nós temos que investir em educação. Vitor Hugo já falava que se você abre uma escola, você fecha um presídio. E é desse jeito que eu penso mesmo. Nós temos que investir em internalização de valores nos jovens para que eles não partam aí para o crime. Esse é o primeiro ponto que eu deixo bem claro. Segundo, com aqueles que se desviam, nós temos que tomar, o Brasil, por exemplo, ele é o 4º, né, que tem a população carcerária. Perde aí para a Rússia, Estados Unidos e China, se eu não me engano. Sim. Então nós precisamos investir pesadamente também na repressão, porque infelizmente temos o cometimento de delitos e não pode reinar impunidade. Agora, a pena, ela não significa encarceramento. Nós temos que trabalhar em 2 linhas. Primeiro, evitar colocar o pequeno infrator dentro do sistema carcerário, porque o nosso sistema carcerário, ele é um depósito de presos. É indigno, é desumano, é que nem as masmorras que existiam lá nos tempos medievais. Não existe possibilidade de recuperação de quem entra no sistema carcerário hoje, com raríssimas exceções. Os presídios são todos ruins, mal cuidados, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas só para dizer o seguinte, quem vai entrar, quem cometeu um delito precisa ser punido. Pena é castigo. Aqueles que cometerem pequenos delitos, nós devemos evitar de colocar no sistema carcerário e dar penas alternativas. Vai trabalhar, vai cumprir penas aí, ajudando na área social, ajudando em hospitais, construindo coisas para o Estado, ou seja, eu tenho que evitar de colocar no encarceramento. E aqueles que eu colocar no encarceramento são aqueles que têm perigo, né? Quando causar perigo para a sociedade, ele tem que ser encarcerado para proteger a própria sociedade. Ele não pode ficar aí num depósito de preso. Eu tenho que construir presídios, sim. Eu tenho que dobrar o número de presídios no Brasil. Eu tenho quase metade de vagas, né? 270 mil vagas aí faltando. Fora aqueles que têm mandado de prisão que ainda não estão no sistema, né? Que não está computado nessas vagas. Então tem que construir, sim. Enquanto eu não tiver uma educação adequada, as pessoas não aprenderem aí a viver com respeito entre as pessoas, né? Dentro de uma democracia, essas pessoas têm que ser retiradas. Aqueles que têm perigo têm que ir para encarceramento mesmo. Agora, tem ideias muito boas de presídios, né? Que são os presídios privatizados. O que aconteceu no Manaus lá é que é terceirizado, mas também o Estado se ausentou.
Sim. Seja terceirizado, seja privatizado, o presídio é responsabilidade do Estado. A função jurisdicional é indelegável, ou seja, quem prende, quem solta, quanto tempo tem que ficar preso, isso cabe ao Estado. Eu posso passar a operação para a área privada. E tem bons resultados em vários países, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, e aqui no Brasil também, Minas Gerais, aí, Ribeirão Neves, que é um presídio que tem dado certo, né, que é privatizado. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar forte no enfrentamento da questão. E esses que estão dentro dos presídios têm que trabalhar nos presídios de duas formas: construir mais presídios, diminuir o número de pessoas por cela dentro dos presídios e dar dignidade a essas pessoas. E o terceiro ponto, Landiosi, que eu queria comentar, esses são os principais, mas o terceiro é parar com essa hipocrisia de ser paternalista com o infrator da lei. Eu volto a falar, cometer o delito, seja pequeno, seja grande, tem que ser punido. Eu vou diferenciar as penas. Então tem que parar com essa legislação fraca, que permite tudo, ou seja, o preso, ele nem entrou no sistema carcerário, já estão preocupados com ressocialização, preocupado, tem que se preocupar, tenho, mas eu tenho que pensar no segundo momento. Eu tenho que trabalhar para que ele, primeiro, vá cumprir a pena. Depois eu tenho que trabalhar com dignidade. Depois eu trabalho na ressocialização, trabalho em outros aspectos, né? E para isso, né, para que ele tenha dignidade lá dentro, eu tenho que ter presídios que possam dar essa dignidade. Agora, voltando ao assunto das leis. Eu preciso mudar as leis. Eu não posso ter leis paternalistas aí que tenham aí progressões indiscriminadas. 1/6 da pena já vai para a rua. A maioria dos países, só depois de metade das penas, alguns países depois de 2/3 da pena cumprida, é que eu vou pensar em ressocialização. Se acabar com esse negócio de visita íntima, acabar com essa lei que tem que ficar junto com, né? Por que o advogado tem que ficar sozinho com o infrator da lei, né? Por que não pode falar pelo vidro? Ele é infrator da lei. Por que eu tenho que ter, por exemplo, 5 saídas temporárias por ano, onde uma pequena parte pelo menos, né, não volta, e aqueles às vezes que saem, cometem delitos e voltam para as prisões. Saída, tem que ter saída, mas tem que ter critério, né? Eu não posso ter aí formas de cada vez mais aumentar a impunidade, que é o que está acontecendo com a nossa legislação. Eu não posso ter uma pessoa esperar 10 anos para ser condenada se ele tiver dinheiro, enquanto que o pobre que não tem dinheiro aí passou 2, 3 anos e já está na cadeia, né? E o que tem dinheiro fica aí 10, 15 anos, certo? Então tem muita coisa para fazer. Perfeitamente, Coronel. Muito obrigado por sua entrevista. Eu queria deixar aqui consignado que a nossa comunidade dos policiais e bombeiros do Brasil vem acompanhando o seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e eu deixo aqui para suas considerações finais. Então tá bom, Landiosi. Agradeço a todos aí. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar levando essas notícias de segurança aí para o Brasil inteiro. Tá bom? Um grande abraço aí e conte sempre comigo. Obrigado.